Bom, gente, nossos dois assuntos do dia de hoje. Em primeiro lugar, talvez seja um pouco chocante, mas eu vou tratar a respeito dos costumes. Será que a pornografia é algo que deve ser permitido nas redes sociais? O Elon Musk, do X, ou antigo Twitter, diz que sim, e eu entendo o ponto de vista dele, mas a discussão é um pouquinho mais profunda, o furo é bem mais embaixo. Segundo tema, cada brasileiro deve, em média, talvez sem saber ou não ter sido alertado por esse fato, R$ 33 mil. É essa a dívida de cada brasileiro, no mínimo. Tem gente que deve mais. Mas começa a partir de R$ 33 mil. Eu também vou explicar essa questão direitinho nesse vídeo. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, nós temos ouvido nos últimos anos, especialmente aqui no Brasil, muito papo, muita confrontação entre aquelas pessoas que se dizem progressistas e os conservadores. Por um lado, os progressistas atualmente se identificam mais com o espectro da esquerda, os conservadores com a direita. Mas o debate também vai parar na área dos costumes. Progressistas são a favor da liberdade sexual, são a favor do aborto, uso de drogas, uma série de outras coisas que os conservadores tradicionais têm verdadeira ojeriza. Por outro lado, esse grupo de pessoas chamadas de conservadores, eles defendem outras teses na direção da liberdade, das quais os progressistas fogem, como se diz, do diabo da cruz. Eu estou falando da liberdade de expressão, da liberdade de atuar no mercado da forma qual quiser, lógico que não cometendo ilícitos, mas enfim, existe uma contraposição entre um e outro lado, até meio maniática. A pessoa que defende liberdade tem que ser coerente, deve defender a liberdade até as últimas consequências, evidentemente limitado ao ponto em que essa tal de liberdade venha prejudicar o próximo. E nesse ponto eu questiono, ou melhor, sou contra, em relação aos progressistas ao aborto. Eu pessoalmente acho um assassinato de alguém, de um ente, de uma consciência que não acabou de nascer, mas que está lá se desenvolvendo e já tem alguns tipos de cognição, segundo mostram vários estudos científicos. Mas aí, você é conservador ou progressista? Você é a favor da liberdade? Se você é a favor da liberdade, a não ser essa questão que a liberdade de um não pode significar o cerceamento da liberdade do próximo, esse é o limite, a meu ver, mas se você é a favor dessa liberdade, vai ter que tolerar o que não gosta também. E nesse sentido, o Elon Musk, dono do ex-Twitter, agora X, fez uma inovação nas redes sociais. Ele já era meio libertário nesse sentido, mas formalizou que na rede social dele, os chamados conteúdos adultos, que, vamos falar a verdade, conhecemos como pornografia, estão liberados desde que as pessoas que acessem tenham consciência que vão estar entrando em demonstrações de libertinagem e que isso seja restrito aos maiores de 18 anos. São mais ou menos essas novas diretrizes da plataforma X, de novo do Elon Musk. Então, repetindo, menores de 18 anos ou usuários que não fornecem sua data de nascimento, tem alguns que querem passar por maior de idade e não teriam condições, a eles não seria permitido assistir essa demonstração de corpos humanos, praticando alguns colóquios, vamos deixar por aí. As outras plataformas, Facebook, Instagram, que é a mesma coisa, o próprio Twitter, eles são bem mais conservadores, bem mais caretas nesse sentido. Mas vou repetir, gente, o que está em jogo, eu acho que o Elon Musk está colocando, não é uma questão sou a favor ou sou contra a pornografia, a liberdade do corpo ser demonstrado nas redes sociais. Ele se mostrou a favor, mas, acima de tudo, ele está dando uma grande lição de moral no mundo, a partir do momento em que, de um lado, ele bate nos conservadores, do outro, ele dá umas chapoletadas, diríamos assim, nos progressistas, porque cada um deles é progressista e é conservador sob um aspecto. E ele, acredito eu, considera que na questão de costumes, cada um tem seu gosto e os gostos devem ser respeitados. Não aprecia alguma coisa, não aprecia pornografia, por exemplo, não vai lá assistir, mas deixa quem goste, assista e curta esse conteúdo. Assim como liberdade de expressão, tem pensamento de esquerda,
manifesta esse pensamento. Tem convicções de direita, manifesta também. Pode não gostar um do outro, outro do um, mas o importante é que exista espaços amplos e democratas para o confronto de ideias. Porque, normalmente, nenhum dos extremismos tem razão, mas a contraposição entre um lado e outro é que vai gerar sínteses interessantes, e essas sínteses é que fazem o mundo, tanto sob o ponto de vista de costumes, de civilização, como no âmbito científico, seguir para frente. Enquanto nós continuarmos a viver esse burrismo de polarizações no Brasil e também no mundo, muita coisa que poderia ir para frente de uma maneira ágil, rápida e boa para todo mundo vai ficar estagnada por mais algum tempo. De novo, parabéns ao Elon Musk pela iniciativa que tomou. Espero que as outras redes partam para essa mesma política, porque cercear a liberdade, especialmente de opinião e gosto, é uma coisa que só vai gerar e só está gerando muitos e muitos flagelos no mundo e um grande desentendimento, a meu ver, desnecessário. Gosto é gosto, isso não se discute, apenas não nos obrigue a visualizar ou a ter que conviver com o que nós não gostamos. É só fechar os olhos, não frequentar canais, portais que não lhe fazem gosto, mas deixe que quem goste, curta, defenda, compartilhe o que quiser. Evidentemente, repetindo, que não atinja a honra e a liberdade do próximo. E o segundo assunto é um alerta muito interessante publicado pela CNN hoje. É uma reportagem bastante intrigante que apenas reflete uma realidade muito, mas muito séria aqui do Brasil. A dívida pública, sobre isso que nós vamos falar. De acordo com o Banco Central do Brasil, desde a pandemia, ou seja, 2020, a dívida do Estado brasileiro, do governo federal, cresceu nada mais, nada menos que 300%, ou seja, quadruplicou. Em alguns momentos isso teve sua justificativa, em outros não. Então esse valor, que é a dívida líquida do setor público, chegou em abril à bagatela de 6.741.650.750.000 reais. E isso, dividido pelos 203 milhões de habitantes, que é o que foi calculado e encontrado no censo do IBGE, nos daria, para cada um de nós, seja aquele bebezinho que acabou de nascer ou o mais idoso dos idosos aqui do país, uma dívida per capita de cada um da ordem de R$ 33.434. Não é da ordem, é exatamente isso. Segundo essa estimativa, acho que foi a própria CNN que calculou de uma maneira simples, mas brilhante. Gente, país, sim, tem dívida. Ou melhor, quase todos os países do mundo trabalham com alguma dose de endividamento. Isso é comum, eventualmente eu até poderia me aprofundar nessa explicação, mas só se esse vídeo tiver um número de curtidas, especialmente de comentários pedindo exatamente uma explicação sobre como funciona essa questão da dívida pública no curto, no médio e no longo prazo, preparo esse material para vocês, mas tem que ter o like, tem que ter o compartilhamento do vídeo com a rede de contatos e, além do mais, um aumento do número de inscritos aqui no Fora de Curva, que ainda está muito pequenininho e eu tenho que monetizar esse canal, correto? Mas a questão é a seguinte, vamos parar de fazer propaganda de mim mesmo e ir direto ao assunto. Esse endividamento do Brasil, ele é extremamente temerário, ele é perigoso para o futuro econômico e social do nosso país. Ele envolve o quê? As despesas, especialmente da União, mas envolve isso também estados e municípios, nos últimos 12 meses, ou seja, entre abril de 2023 e abril de 2024, cresceu nada mais, nada menos do que 16%, e essa aceleração vem acontecendo há muitos e muitos anos, talvez com exceção de 2021 e 2022, pelo menos nos últimos tempos, onde o Brasil conseguiu manter uma certa disciplina fiscal. Mas quando a despesa aumenta mais do que a receita, esse déficit, essa dívida, também cresce. Por quê? Para cobrir o rombo de caixa, o governo federal ou as autoridades monetárias são obrigadas a emitir títulos, a aumentar seu endividamento. E esse endividamento é um dinheiro que pega o emprestado e uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ser cobrado, vai ter que ser devolvido. E um país que não tem garantia de que vai pagar os seus compromissos
tem juros mais altos, a insegurança é o risco país. Lá em abril de 2023, ou seja, 1 ano e 2 meses atrás, que é uma informação estratégica para a nossa análise, o tamanho dessa dívida correspondia a 55,94% de toda a riqueza que o país produzia, do produto interno bruto. Então, quase 56%. Ao cabo de 12 meses ou 1 ano, abril de 2024, esse percentual aumentou em basicamente 5 pontos, passou a 61,24% do PIB brasileiro, um pouquinho mais de 5 pontos percentuais, na verdade. E isso é assustador. O governo brasileiro, ou o Estado brasileiro, incluindo aí também, como eu falei, as unidades da federação e municípios, no seu conjunto estão tratando das finanças do nosso país de uma maneira muito irresponsável. E essa irresponsabilidade, para ser sanada, pode acontecer ou pode ocorrer de duas maneiras. Primeiro, cortar despesas e tentar impor uma disciplina, chamada disciplina fiscal, no sentido de equilibrar as contas. Isso aí prejudica algumas pessoas, claro, mas beneficia a maior parte do conjunto da população brasileira. A outra forma, que é que está sendo levada adiante agora, é fazer mais uma reforma tributária, aumentar a base de arrecadação de impostos. Com isso, o governo teria, em tese, equilíbrio entre receita e despesa, mas à custa de quem? Às custas dos impostos a mais que nós vamos pagar, ou que nós já estamos pagando. E quando a gente paga mais impostos, é menos dinheiro do nosso bolso para consumir, para realizar os nossos sonhos, para gastar, para empreender, eventualmente, os empresários no caso, e esse dinheiro acaba indo para os cofres públicos que, sim, eles gastam essa grana, mas de uma maneira muito menos competente e muito menos focada no interesse das pessoas que contribuem. E é esse o problema que nós estamos chegando. Dinheiro, a arrecadação vem crescendo sim, mas abaixo da despesa. Isso é uma coisa muito séria, ao mesmo tempo em que o cidadão brasileiro ele vem contribuindo cada vez mais em relação à sua renda. E com a reforma tributária que está saindo, não só dos impostos sobre consumo, mas o que vai ser debatido ainda, imposto de renda e outros tributos diretos, o cidadão médio brasileiro vai pagar muito mais impostos do que paga hoje. A carga fiscal, pelos meus cálculos, vai ultrapassar a casa dos 42%. Então, se nós pagamos em média 42% de impostos, vamos pagar. Isso significa que, de toda a grana que as pessoas ganham em média, só vai ficar no bolso mesmo para o seu uso 58%, um pouquinho mais da metade. Vocês estão satisfeitos com isso? Vocês acham que, tudo bem, só os ricaços devem pagar mais impostos, você não? Qual é essa linha de corte? Isso aí não está sendo discutido. E mesmo os ricaços pagando mais impostos, será que eles vão continuar com o seu dinheiro, com a sua riqueza no Brasil, ou vão querer migrar para algum local onde eles sejam menos tributados? E se esse dinheiro for para fora, o que vai acontecer? Será que o Brasil vai continuar enriquecendo ou vai ter uma estagnação pela evasão de capital, como se chama? É uma questão complexa, mas o endividamento brasileiro, do setor público brasileiro, está cada vez mais preocupante e os próximos caminhos que parece que vão ser adotados vai deixar a situação mais periclitante ainda. Eu chamo a atenção de vocês, está sendo aprovada uma reforma fiscal muito, mas muito significativa, muito importante e que vai atingir o bolso diretamente de cada um de nós. Depois, quando o parlamento tiver votado isso aprovado e nós pagarmos mais impostos, especialmente a partir de 2027, vai ser eventualmente tarde à luz da lei para recuperar o prejuízo. Então, advirto de novo, prestem atenção no que está acontecendo, a dívida pública está aumentando, os impostos são cada vez mais elevados e vão aumentar ainda mais, e isso vai gerar cada vez menos condições de prosperidade, de realização material para os brasileiros, você e eu. Vamos prestar atenção nisso, gente. Então, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham apreciado o conteúdo do vídeo. E se gostaram, não esqueçam daquele like, do compartilhamento dessa película com a sua rede de contatos. E para as pessoas que estão entrando, assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço aquele convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, gente.